Estamos de volta com o nosso Band Entrevista com mais notícias para você do Rio Grande do Norte e você de Alagoas, Roberto. Pois é, e o Brasil tem hoje quase 77 mil drones registrados, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Um aumento de 150% em relação a 2017. Mas na prática, o número pode ser muito maior. É que muitos equipamentos não são regularizados, o que preocupa o setor aéreo, porque esses aparelhos podem pôr em risco a segurança dos aviões. Em 5 anos, esta escola formou 3 mil pilotos de drones. Retirar o drone da caixa e fazer o voo é muito tranquilo, realmente. Mas o que faz um piloto profissional, um piloto de qualidade, é como ele se comporta nas adversidades. Vento, campo magnético, obstáculos, aeronaves, né? Marlon, de Santa Catarina, Tarciso, de Pernambuco e Josué, de São Paulo, foram matriculados pela empresa onde trabalham, porque agora o serviço que eles fazem de vistoria em telhados e fachadas de prédios será feito por drones. A gente imaginava que era simplesmente chegar aqui, subir um drone, né? E a gente viu que tem muita responsabilidade, autorizações que a gente tem que pegar em órgãos competentes, né? Você tem que programar seu voo, você tem que fazer análise de risco da região que você vai subir. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, até setembro, o Brasil tinha quase 77 mil drones registrados, um aumento de 150% em relação ao mesmo período de 2017, quando começaram a valer as regras para operar essas aeronaves não tripuladas. Mas o número pode ser bem maior. Segundo a Mundogel, empresa que trabalha com geolocalização desses equipamentos, a estimativa é que 150 mil drones estejam voando no país, cerca de metade irregularmente. Vem crescendo bastante, nós não conseguimos nem mensurar. Uma operação não controlada, não identificada, que coloca em risco exatamente, vamos dizer, as operações tanto de aeronaves de asa fixa como de asa rotativa, em especial aquelas que estão nos processos de aproximação para pouso ou decolagem dos aeroportos. Em janeiro, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, interrompeu as operações por 20 minutos por causa de um drone e o operador não foi localizado. O mesmo aconteceu em Heathrow, o principal aeroporto de Londres e o mais movimentado da Europa, que ficou parado por cerca de 1 hora. Na semana do Natal passado, mais de 1.000 voos foram cancelados no aeroporto de Gatwick, o segundo maior da Inglaterra, também por causa do equipamento. Toda aeronave não tripulada, pilotada por um controle remoto, deve ser registrada e possuir um certificado emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil. Feito isso, ele tem que fazer um cadastro no sistema SARPAS, que é o Sistema de Acesso ao Espaço Aéreo por Aeronaves Remotamente Pilotadas, e a partir desse segundo cadastro, toda vez que o piloto tiver a intenção de fazer o voo, ele solicita por meio desse sistema, vai ser analisado o voo e aí sim, se ele não causar nenhuma interferência com o tráfego aéreo, ele vai ser autorizado a acessar o espaço aéreo e fazer o voo conforme ele solicitou. 85% dos pedidos são aceitos. Durante o voo, o equipamento tem de manter a distância de 7 quilômetros de aeroportos, estar no mínimo a 30 metros do chão e no máximo 5 metros acima dos prédios. Quando o piloto do avião ou do helicóptero avista um drone, ele informa o controlador via rádio. A infraero é comunicada e, através de um radar, ela consegue localizar o drone. E, em alguns casos, até o operador, que será abordado pela polícia. A pena para quem for condenado por provocar perigo à aviação é de 2 a 5 anos de prisão. Mas em caso de destruição da aeronave, chega a 12 anos. A gente precisa ter toda a segurança para que a gente não venha infringir nada perante a lei, principalmente botar em risco qualquer outra aeronave que ocupe o espaço aéreo. Tá, e eu confesso que eu não sabia nem que para você aí voar com o drone tinha que ter autorização da aeronáutica, tinha que ter a sua carteirinha de piloto, informações importantes, né, Roberto? Mas é muito importante porque há riscos realmente para a aviação. Se um drone desse colide com um avião, pode o avião cair, aí é uma coisa terrível, né? É verdade. Inclusive, quando não existia o drone, né, tinha um problema em alguns aeroportos que eram com os urubus, né, que aí batia no avião e aí passava a não ter voos naqueles lugares. O drone agora está substituindo, né? Agora imagine, são 77 mil drones registrados e está se falando que tem 150 mil drones no país.
É muito preocupante. Muita coisa. O Cine de Maceió está recrutando profissionais para atuarem na área de telemarketing. A seleção começa hoje e vai até quinta-feira. Os interessados devem procurar o Cine Maceió da Unidade Antares, localizado na Faculdade Alagoana de Tecnologia, para agendar dia e horário para a realização da prova. No momento do agendamento, é preciso levar carteira de trabalho, RG e CPF. É uma área que tem crescido muito. Aqui no Rio Grande do Norte também, muitas vagas de telemarketing tem acontecido aqui também, e a gente vê várias empresas chegando. Bom saber que está se gerando novos empregos, que é o que importa. A gente precisa sair desse patamar de 12 milhões de desempregados no Brasil. Agora vamos mostrar como foi o primeiro banho de mar de 100 crianças e adultos de Santana do Mundaú, que fica a 77 quilômetros de Maceió. Para muitos, foi a realização de um sonho. Essas pessoas tiveram um dia diferente graças à iniciativa de um projeto social chamado Meu Primeiro Mergulho na Praia. É a primeira vez que a Tauane vê o mar. Para ela, foi a realização de um sonho. Meu sonho se realizou de vir para a praia. E não foi só a Tauane, não. Ao todo, 100 crianças e adultos de Santana do Mundaú, na zona da Mata Alagoana, foram até a Praia do Francês, em Marechal Deodoro, para viver um dia diferente. Tanta gente de outros países, né, vem conhecer nossas praias, que é muito bom, né, é nosso paraíso, mas também, por outro lado, outras pessoas do meu município, da minha cidade lá do interior, não conhecem, né, as pessoas não conhecem a praia, essas crianças não conheciam. Então, assim, eu coloquei essa ideia nas redes sociais, né, e o pessoal começou a compartilhar, curtir, comentar, falando dessa ação, e a gente mobilizou, né, então tudo isso aqui foi graças ao apoio dessas pessoas que deram a contribuição, doaram protetor solar, lanches, né? Então, assim, é muito bacana ver o resultado, né? Ver as crianças felizes quando eles avistaram ali a praia, então ficaram todos animados. Nos olhos, a expectativa de um dia incrível pela frente. O sol se escondeu no começo, mas depois resolveu aparecer e tornar a experiência ainda mais especial. A Letícia é mãe de 2 crianças e também nunca tinha visto o mar. Ela realizou esse sonho junto com as filhas. Primeiro é meio assustador, assim, tanta água, assim, emocionante também. É muito lindo, né? Assim, fico até sem palavras para dizer, porque eu sempre quis e hoje eu pude realizar esse sonho. Tudo que eu planejo para mim tem que ser junto com os meus filhos. E ela sempre quis, acordou 4 da manhã, mãe, vamos. Ela disse, não filha, não é agora não, 5 horas. Elas estão muito felizes também. E muita gente se mobilizou para garantir a diversão. Os bombeiros deram instruções para a segurança. Nossa orientação foi referente a que cada criança esteja próximo o máximo possível do seu responsável, de acordo com a idade de cada criança. Porque aqui a gente tem crianças de 4 anos, de 3 anos, de 5 anos, então são menores que não podem ficar desacompanhados de maneira nenhuma. E orientamos também os mais velhos a não se adiantarem muito ao fundo para que não aconteça nenhum acidente. Afinal, é um dia de lazer e nossa última orientação foi quanto a colocar uma pulseira que o Corpo de Bombeiros distribui quanto a criança perdida. Caso ela se perca, ela vem com identificação de que telefone do pai, local, nome, para que quem achar essa criança possa entrar em contato. Além das nossas rondas que a gente faz na praia. E o Instituto Biota organizou uma exposição sobre a vida marinha. Esse aqui é o tamanho de uma tartaruguinha bem jovem. Para os voluntários que organizaram o projeto, a sensação não poderia ser outra. Pois é, maravilhosa essa ideia. Eu acho que é muito bom levar as crianças para conhecer o mar e também para se divertirem, né? Agora a gente vai conversar com Viviane Lopes, que é fonoaudióloga, que vem falar sobre um evento que vai acontecer no final deste mês aqui em Natal. Bom dia, Viviane. Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês, né, e poder divulgar um pouquinho mais desse nosso evento. Vai ser um workshop aí que vai tratar o TEA, né, o transtorno do espectro autismo. Como é que vai ser o workshop?
Essa família, ela é uma família muito especial, né? E ela vai estar falando sobre o dia a dia de Nicolas, né? Anitta e Alexandre são os pais. E a maior dificuldade que eles encontraram realmente foi na questão da inclusão escolar, né? Então, ela vai estar passando essa experiência, né? Como foi chegar até onde Nicolas chegou, né? Um autista grave, não verbal, até os 12 anos de idade. E ela vai passar essa experiência, principalmente nessa área realmente da escola, né? Que foi onde ela teve a maior dificuldade com o Nicolas. E vai ser quando esse workshop? Em que local? Como é que faz para participar? Vai ser dia 30 de novembro, né? Vai ser um sábado o dia inteiro, de 8 às 18 horas, né? Com intervalo do almoço a partir de meio-dia. E as inscrições estão sendo feitas na unidade de Lagoa Nova, na Clínica Viviane Lopes. Que vai ser lá que vai acontecer o workshop? Isso, vai ser lá que vai acontecer, sim. E além de Anitta, vão ter outras palestras dentro do workshop ou não? Só vai ser realmente abordado essa temática? Somente essa temática, né? Onde ela vai, porque o tema é justamente a gente pensar que incluir, não é? Vai muito além, né? Então, assim, por exemplo, nas escolas, esses professores, eles têm que ser preparados, né? Para receber esses alunos. Então, não é só matricular eles na escola, né? Então, tem toda uma equipe que tem que estar envolvida, tem toda uma preparação, até mesmo da própria estrutura da escola, né? Para receber esses alunos e fazer o plano individual de cada aluno. Então, assim, o ponto-chave realmente dessa inclusão escolar é a preparação desses professores, né, para ensinar e receber esses alunos. Então, a gente pode dizer que esse evento é muito direcionado para as escolas? Sim, esse evento é bem direcionado tanto para as escolas, né, e principalmente para os pais, porque essa também é uma angústia dos pais. Os pais ficam bem angustiados, realmente, principalmente nessa questão da inclusão escolar, né, porque eles se preocupam com a questão da alfabetização, enfim, e muitas vezes as escolas realmente, elas recebem o aluno, recebem a escola, mas infelizmente não tem os profissionais capacitados. Então, essa capacitação, para que esses profissionais busquem essa capacitação, é fundamental. E aí, quem quiser participar do workshop, pode se inscrever através de algum telefone? Isso, pode ligar para o telefone da clínica, 2010-4343, e só fazer suas inscrições. Está passando aí na tela o telefone. E quanto é que está o custo do workshop, hein? R$150 para famílias e pessoas de fora. 130 para os pais da clínica, né? E professores e coordenadores, 130 também. Viviane, e qual a capacidade da clínica de recebimento de pessoal? Cabe quantas pessoas lá? O nosso auditório cabe 120 pessoas, né? Então não é um auditório muito grande. Então, assim, não perca, realmente a gente vai ter que limitar, né, essas inscrições. E quem puder realmente se inscrever o quanto antes, melhor, porque a gente não tem uma capacitação muito grande no auditório. Fala que hoje as escolas recebem, mas não tem preparo. Isso é uma realidade já aqui em Natal. Hoje as escolas já estão mais abertas para receber o paciente com TEA? Sim, com certeza as escolas estão sim, bem mais abertas, né? A nossa grande dificuldade é justamente isso. Eles recebem realmente as crianças, mas não tem as pessoas capacitadas. Então, o que a gente vai bater nessa tecla realmente é a capacitação desses profissionais das escolas, né? Inclusive, em janeiro de 2020, a gente está iniciando uma capacitação na clínica para esses professores. A gente já teve uma primeira capacitação que foi para os professores das crianças que são assistidas lá da clínica, né? Então, foi muito bom, assim, foi muito rico esse nosso encontro. E em janeiro a gente vai estar abrindo realmente para um público maior.
Queria agradecer a participação de Viviane aqui conosco, deixar as nossas câmeras abertas para poder ela se despedir do público e novamente repetir como alguém que queira fazer esse workshop pode fazer, dando o número de telefone e o endereço para procurá-la. Ok. Então, assim, vamos aproveitar, né, essa oportunidade que Natal está recebendo a família Brito, né? É muito importante porque eles vão vivenciar, eles vão mostrar realmente, né, a vivência, as alegrias, as tristezas, as angústias, né, desse caminho que hoje Nicolas ele é escritor e fotógrafo, e ela vai conversar um pouquinho, né, vai ser um workshop muito bacana, onde vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas e ela poder passar um pouquinho dessa experiência que termina sendo assim, o caminho muito parecido, né? Então, espero vocês dia 30 de novembro, tá? O workshop começa às 8h, a gente tem um intervalo de meio-dia para o almoço, retornaremos às 14h e finaliza às 18h, tá? Espero todos vocês. Muito obrigado pela sua participação aqui. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta batendo um papo aí com Sayonara Macedo, que é psicóloga e vai falar um pouquinho de traumas. A gente volta já. Bom dia, hoje é segunda-feira, 11 de novembro, e está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você que nos assiste aqui na audiência da Band no Rio Grande do Norte, em Alagoas. Hoje nós teremos aqui 2 entrevistados. A primeira entrevistada vai falar sobre um evento que acontece ainda esse mês aqui em Natal, que é justamente a fonoaudióloga Viviane Lopes, que vai falar aí sobre o workshop Entendendo o Autismo. E no último bloco vamos conversar com a psicóloga Sayonara Macedo para falar aí sobre traumas, Roberto. Muito legal, hoje vai ser bem interessante esse programa. Um pacote enviado pelo governo ao Congresso está dividido em 3 propostas de emenda constitucional. O alvo das medidas é conter o endividamento das contas públicas com a distribuição de recursos para estados e municípios, redução de salário e jornada dos servidores, além de fusão de cidades que arrecadam pouco. Máquinas ligadas na indústria, o trabalho do brasileiro na cidade e no campo. Tudo isso gera recursos. E para que se transforme em crescimento sustentável da economia, o governo precisa conseguir pegar parte do dinheiro e investir. Mas hoje, de cada R$100 que entram nos cofres públicos, 93 não podem ser gastos. São despesas obrigatórias, entre elas com saúde e educação. Mas não só nisso. Apenas salários, aposentadorias e pensões dos servidores consomem 65% do orçamento carimbado, que não pode ser flexibilizado. O objetivo do novo pacote econômico do governo é justamente mudar essa lógica, dar mais liberdade para a União, estados e municípios, mas ao mesmo tempo fixar regras duras para impedir o descontrole das contas públicas. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações. Que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. Nós estamos empurrando essa bola de neve para frente, isso é uma avalanche de dívida. E isso tem impedido o Brasil de crescer, com juros altos, com desaceleração econômica. Saúde e educação continuarão a ter um percentual mínimo de investimento, mas haverá uma margem para que os governos redistribuam dinheiro entre as 2 áreas anualmente. O Pacto Federativo, que trata da relação entre União, Estados e municípios, será redesenhado, começando pela criação de um Conselho Fiscal, com a participação do presidente Bolsonaro, da Câmara e do Senado, do Supremo e de representantes dos Tribunais de Contas da União e de Estados. O grupo fará reuniões trimestrais para avaliar toda a situação financeira. A proposta encaminhada ao Congresso prevê ainda a transferência de até R$500 bilhões de dinheiro do pré-sal nos próximos 15 anos para estados e municípios. Mas para evitar que os recursos só aumentem o endividamento, foram propostos gatilhos que entram em ação em caso de crise. Um deles, redução de jornada e de salário de funcionários públicos. Além disso, novos servidores só terão estabilidade após 10 anos de trabalho. Funciona assim: 3 anos como trainee e mais 7 em estágio probatório. Não atinge nenhum direito adquirido de quem já está aqui. Agora, vamos aperfeiçoar isso para frente. O jovem que entrar, em vez de entrar já com um salário quase igual o do Valderi ou do Mansueto, que já está trabalhando aqui há 20, 30 anos, ele entra com um salário mais baixo,
compatível com a iniciativa privada. São 300 e tantas carreiras, vão ser reduzidas para 20 a 30 só. Outra novidade, o Ministério da Economia quer a extinção de cidades que não conseguem se sustentar sozinhas. Aquelas com até 5 mil habitantes e que arrecadam menos de 10% do que precisam serão incorporadas a municípios vizinhos maiores a partir de 2025. Cerca de 1.200 cidades do país estão nessa situação. O governo não está tentando apenas apertar os cintos, quer novos recursos. A ideia é usar 240 bilhões de reais que estão parados em 281 fundos públicos para abater a dívida da União e diminuir os juros. Esses fundos, nós já dissemos como exemplo, às vezes juntou um pirata privado, uma criatura do pântano e um burocrata mal intencionado, e aprovaram um fundo 30, 40 anos atrás. Um morreu, o outro fugiu para Miami, o outro vive em Portugal e o fundo está aí até hoje. As medidas estão contempladas em 3 propostas de emenda à Constituição e o Planalto espera pelas aprovações até o primeiro semestre do ano que vem. A gente fala muito, critica muito, mas também tem que elogiar esse plano realmente que foi apresentado aí. Vem com muitas ações positivas para melhorar a economia. Né? Com certeza, mas essa ideia, por exemplo, de reduzir os municípios, que é uma ideia extremamente salutar, eu acho perfeita, é como você colocar um bode na sala. Porque os deputados não vão ter coragem de fazer com que haja essa fusão desses municípios com outras cidades. Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que isso venha a acontecer. E acreditaria se dissesse assim, não, mas vai ter uma lei agora que diz que os municípios que não conseguem se sustentar, que tem menos de 5 mil habitantes, a partir de agora, eles só podem ter, no máximo, 5 secretários, os salários dos prefeitos e dos vice-prefeitos não podem chegar a mais que 3 salários mínimos e os vereadores não serão remunerados. Se isso acontecer, possivelmente, aí você consegue incorporar esses municípios a outros maiores. Caso isso não aconteça, pode ter certeza, eles vão brigar até o fim para manter, mesmo teoricamente deficitário, esses municípios. Agora, se for uma lei de cima para baixo, os deputados não vão ter... Mas foi mandado para poder eles analisarem na Câmara e votar isso. O problema é esse, é um pacote que foi enviado para a Câmara analisar e dizer sim ou não. Eu não acredito, porque já tem uma mobilização. Os municípios já estão se mobilizando, já existe briga entre município e outro. Um município que diz que não quer voltar a ser distrito de um município que ele fazia parte. Existe a briga política das pessoas. Alguém já me disse, até aqui dentro do estúdio da Band, o meu município que tem o nome de fulano de tal, que foi um benfeitor, não pode acabar, porque o nome daquele benfeitor não pode deixar de existir. Imagine. Olha, cerca de 4 mil pessoas do Rio Grande do Norte têm direito a um benefício que chega aí a R$60 mil. Essas pessoas podem não estar sabendo disso, mas o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do RN está fazendo uma campanha para que esses beneficiários referendem um acordo firmado pela instituição com a Advocacia Geral da União, a AGU. Esse acordo é o primeiro construído na Justiça Federal no Rio Grande do Norte, com a União após o lançamento do Plano Nacional de Negociação da Advocacia da União. A sentença coletiva do processo reconhece direito de aposentados e pensionistas ao recebimento de gratificações de desempenho no mesmo percentual pago aos servidores ativos. Olha aí, então fica atento que você pode estar aí com uma poupança forçada sem saber, né, Roberto? Não, e é muito bom, né, receber, e eu acho que é justo, né? É justo. Como é que é feita essa partilha? Né? Eu tenho um emprego, eu tenho uma gratificação e de uma hora para outra eu me aposento e perco tudo. Então tem que ser pensado de uma certa forma. Entretanto, existe aquela questão dos limites de teto que também devem ser pensados. Os alagoanos já podem ter acesso à carteira de trabalho digital. A versão online do documento pode substituir a carteira de trabalho e previdência social, mas não serve como documento de identificação. Para ter acesso ao novo serviço, é preciso entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um cadastro e depois baixa o aplicativo CTPS Digital. Após o login, será possível ter em mãos dados de qualificação civil e informações da vida laboral, sem necessidade de apresentação do documento físico. É a tendência da tecnologia, né, Roberto? É acabar com tantos documentos que, na verdade, eu acho que já deviam muito ser unificados em um só.
Ah, com certeza. Eu defendo isso há muito tempo, que exista um documento único. Não tem por que eu ter que ter um documento de CPF, um documento de RG, um documento de habilitação, um documento do Exército, de que serviu às Forças Armadas. Nada disso é necessário. Num documento só, um número só. Inclusive, acho que esse número, na certidão de nascimento, já devia vir esse número como sendo o seu número. Com CPF, RG, número da certidão, tudo naquele documento seria muito mais fácil, muito mais simples, para que as pessoas pudessem se identificar. Olha, as matrículas para a rede estadual de ensino já foram iniciadas e, ao todo, a Secretaria de Educação está disponibilizando mais de 300 mil vagas em todo o estado. As aulas têm previsão de serem iniciadas no dia 17 de março de 2020. Nesta segunda-feira, 4 de novembro, a Secretaria de Educação iniciou a primeira etapa do período de matrículas e renovação para o ano letivo dos alunos. O prazo final é dia 10 de fevereiro. Nosso sistema, no nosso SIGEDUC, não é? Os pais colocam o município, a série, a etapa de ensino que deseja e o SIGEDUC já vai lhe fornecer as escolas disponíveis. Então o pai clica na escola, preenche e aí a vaga é dele. De acordo com a coordenadora da Central de Matrículas, 322 mil vagas estão sendo disponíveis. Para o ensino integral, é preciso seguir alguns critérios. Porém, nas escolas de tempo integral, não é um processo seletivo, mas existem alguns critérios, porque a demanda é muito grande. Nós já temos 8 CEPs no Rio Grande do Norte todo. Então, os critérios são, por exemplo, aqueles alunos que vêm de escola pública têm prioridade na vaga. Os alunos que têm vulnerabilidade social, possuem Bolsa Família, também têm têm prioridade sobre a vaga. E em caso de empate nesses 2 critérios, a gente usa o número de inscrição do SIGEDUC. As matrículas podem ser realizadas através de um aplicativo de celular, o Matrícula Educ, com o objetivo de facilitar o processo. Já no computador, basta acessar o SIGEDUC. Os pais ou responsáveis entram no SIGEDUC, que é o www.sigeduc.rn.gov.br, realiza sua matrícula e também é possível fazer pelo app. É só entrar no Play Store, digita matrícula RN, baixa e realiza pelo celular. Tudo feito de forma online. Aí, mais facilidade aí para o estudante aqui do Rio Grande do Norte poder fazer suas matrículas. Muito bom. Agora, é importante também que as escolas tenham o acesso para as pessoas que não têm como baixar esse aplicativo e fazer a matrícula. Então, as pessoas que procuram a escola, lá deve ter também o computador para que as pessoas possam fazer as suas solicitações de matrícula. Sim. O Senac Alagoas está com inscrições abertas até hoje para diversos cursos profissionalizantes nas unidades de Maceió, Arapiraca, Maragogi, Penedo e outras cidades. Os cursos são vinculados ao programa Senac de gratuidade. Tem vagas para formações de assistente de pessoal, assistente de RH, garçom, operador de caixa, operador de supermercados, recepcionista, manicure e pedicure, entre outros. O programa é destinado a pessoas de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais. É muito bacana porque você está investindo em qualificação justamente naquela classe que não precisa, né? Que mais precisa. Então é muito importante esse trabalho de qualificação, Roberto. Pois é, isso é verdade. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte apresentou o balanço dos 100 primeiros dias da nova gestão. Reforçando seu compromisso com a transparência e a promoção da participação social, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizou o evento UFRN Aberta. O encontro teve como objetivo fazer um balanço dos 100 primeiros dias de gestão, apresentando os pontos de destaque da universidade, ações e planejamento para os próximos 4 anos. Um encontro importante, nós queremos mostrar aquilo que foram os 100 primeiros dias da gestão e também mostrar aquilo que é o nosso planejamento para os próximos anos, os desafios que nós vamos enfrentar e os objetivos que nós pretendemos atingir. Dentro da programação, os visitantes tiveram um panorama sobre a comunicação da instituição de ensino. A iniciativa teve como objetivo mostrar um pouco do que a UFRN faz em todas as áreas de atuação, como também estreitar os laços com a imprensa e com a sociedade. Nós queremos ganhar efetividade com essa comunicação, melhorar a comunicação com
com a imprensa, porque nós entendemos que os meios de comunicação eles são um elo muito importante com a sociedade. E a universidade tem um compromisso muito grande de mostrar aquilo que está fazendo para a sociedade. Essa perspectiva, como uma instituição pública de ensino superior, a UFRN tem como compromisso a promoção de ações democráticas que visam a transparência na gestão e na participação popular. Essa integração é a palavra de ordem hoje nessa gestão, é a integração da comunicação da UFRN. E essa integração ela se dá da UFRN com a sociedade. A sociedade precisa saber a importância que a UFRN tem para ela. Então, esse processo de integração ele tem sido fundamental para nós. Nós vamos começar a fazer uma comunicação bastante agressiva no sentido de mostrar para a sociedade a importância que nós temos para essa sociedade. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial e não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai falar com a fonoaudióloga Viviane Lopes sobre o workshop Entendendo o Autismo. Até já. De volta com o nosso Band Entrevista, como eu falei, recebendo aqui nos estúdios da Band a psicóloga Sayonara Macedo, para a gente falar um pouquinho sobre traumas. Seja muito bem-vinda aqui ao Band Entrevista, Sayonara. Obrigada, Rodrigo. Sayonara, como é tratada essa questão do trauma, desde a infância, até da questão pré-natal, até a fase adulta? Fala aqui para a gente um pouquinho sobre isso. Isso. As psicoterapias somáticas, elas possibilitam que esse acompanhamento ele seja feito de maneira que a gente compreenda que o corpo tem memória, não é? Então, muitas vezes, quando o trauma ele ocorre numa fase muito precoce da vida, como, por exemplo, numa fase intrauterina, a pessoa ela não vai saber falar sobre isso, porque ela não vai ter uma memória hipocampal, como se fala, não é? Ela não vai ter um discurso sobre isso, mas o corpo tem essas memórias, guardam essas sensações de algo que aconteceu nesse período da gestação. Então você quer dizer que o trauma ele não está ligado só à mente, mas ele também está ligado ao corpo. Exatamente. O trauma, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não está apenas na mente, ele está também no corpo. Então, nesse caso, a gente faz uma abordagem diferente. Isso, exatamente. É uma abordagem naturalista, né? Por isso que se fala que é um método psicobiológico, porque vai ter intervenções psicológicas, mas também biológicas, onde todo o trabalho é feito na fisiologia do sistema nervoso. Então, digamos, alguém que chega ao consultório para um atendimento, são propostos alguns exercícios, né? Principalmente a observação do corpo, a respiração. Tudo isso é muito presente, né, nesse método e faz com que a pessoa perceba e sinta a diferença já rapidamente, né? Num atendimento você já consegue sentir diferenças. E, doutora, às vezes o trauma é causado por um acidente ou é causado por alguma coisa que você viu ou assistiu. Como o corpo responde a isso? Isso, Rodrigo. Os traumas, eles podem ter categorias, né, como a gente falou inicialmente. Ele pode ter uma origem pré-natal, perinatal, de desenvolvimento, traumas de alto impacto, como, por exemplo, isso que você falou agora. E aí eu posso nem mesmo sofrer, não é, o acidente, o evento pode nem ser diretamente comigo, mas eu posso presenciar algo que uma pessoa próxima, digamos, sofreu. E aí as duas vias por onde mais ocorrem os traumas é a audição e a visão, né? Então isso faz com que a pessoa se desorganize. Porque o que acontece no trauma? A pessoa ela se distancia do corpo, é como se ela perdesse essa conexão, essa capacidade de sentir o corpo. A gente pode dizer que seria como se o perispírito estivesse saindo do corpo? Por aí? É isso. É quase isso mesmo. É um corpo sem alma, né? Uma vida sem vida, né? Um morto-vivo, na verdade. E como é que a gente pode conciliar, por exemplo, a utilização da yoga, por exemplo, com essa questão do trauma? Isso. Então, eu tenho uma formação em instrutor de yoga e
Nesse método que é naturalista, a gente precisa observar muito o corpo e a respiração, né? E na yoga, a gente tem isso na base, né? Essa observação da respiração, porque essa respiração, essa observação, ela promove diferença, né? Mudança nos estados corporais, né? No estado fisiológico. Então, é essencial. Eu diria que é o carro-chefe. Um tratamento complementa o outro, ou eles andam juntos? Na verdade, eu não indicaria a yoga como tratamento para o trauma, mas pode ser algo que auxilie, não é? Nessa condição de percepção do corpo. E aí, como é que é feito? Assim, a gente queria entender, até para o nosso telespectador, entender como é que é feita essa detecção do trauma e, a partir daí, como é que faz esse trabalho usando exatamente a yoga e o outro tratamento paralelo. Sim. Então, é muito comum as pessoas traumatizadas apresentarem sintomas. Não necessariamente eu preciso ter passado por um trauma enorme, não é, para sentir os efeitos disso. Então, a pessoa ela vai buscar ajuda porque vai se sentir desconfortável, né? Se a pessoa já tem, por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático, que pode ser agudo, não é? Logo após um determinado evento, um impacto inesperado, ou uma coisa crônica, ela vai sentir esses efeitos, esses incômodos no corpo, não é? Pode vir insônia, agitação, a sensação de como se ela estivesse vivenciando a todo tempo aquele evento traumático. E aí, o trauma, às vezes, ele é muito associado com as fobias. Né? Você tem fobia e confunde com trauma. Como fazer essa detecção? Isso, essas fobias também... Ou não deixam de ser traumas? Exatamente. As fobias, elas também são observadas, não é? como um sintoma, na verdade, não é? Do trauma em si. E aí, dessa forma, você consegue pegar e fazer essa separação. Isso, exatamente. A gente vai aproximando a pessoa de maneira muito sutil, não é? Dessas situações, para que ela possa ter tempo e recurso ao mesmo tempo, porque esse é o papel do psicoterapeuta, não é? Auxiliar a pessoa para que ela possa sentir um pouco mais de confiança e segurança de se reaproximar dessas situações traumáticas, para que ela possa fazer descargas do sistema nervoso mesmo, não é? E ressignificar aquele acontecimento. Sanara, quando você diz que a fobia é um sintoma do trauma, então tem que ter tido alguma coisa para acontecer a fobia? Porque eu conheço, por exemplo, gente que não entra em elevador e nunca ficou presa no elevador, nunca teve nada e não entra, não consegue, vai sobe lances e lances de escada porque tem aquela fobia de entrar no elevador. Isso. Veja bem, porque no trauma acontece um subacoplamento, né? Então você pode ter, na verdade, vários traumas. O meu medo de entrar no elevador, na verdade, pode nem vir da situação em si, de ficar no elevador, não é? Mas pode ser de uma outra situação já vivenciada anteriormente. E que a pessoa não tem nem noção disso. Não tem noção disso. Então, quando a gente começa a trabalhar, não é, com essa situação traumática, a gente vai fazendo um trabalho muito lento, como se descamássemos uma cebola, não é? E, na verdade, são camadas de traumas, que é cumulativa, não é? Descobrir o trauma em crianças é mais difícil? Não, de forma alguma. As crianças também apresentam sintomas, não é, de traumas, e existe também um método que é direcionado para as crianças. Me diga uma coisa, os planos de saúde já oferecem cobertura para esse tipo de trabalho que você desenvolve? Não, infelizmente ainda não. Não é algo tão acessível, mas... SUS nem pensar, então. Né? Não, de forma alguma. Mas eu sei que no hospital universitário, por exemplo, eu estava vendo, não é, uma pesquisa, inclusive de uma colega em fase de conclusão do doutorado, que trabalha com o mesmo método, e ela estava desenvolvendo essa pesquisa no Onofre Lopes, atendendo pessoas, mas
no caso específico, vítimas de assaltos, homens vítimas Um trauma de assalto. específico. Isso. E você acredita que vai chegar esse momento que as pessoas vão ter essa cobertura? Porque parece ser extremamente importante e que as pessoas parecem que não dão, talvez até a organização de saúde, não esteja percebendo essa necessidade. Isso, é verdade. Seria muito importante que todos nós tivéssemos acesso, que todas as pessoas pudessem ter acesso a esse tipo de tratamento, não é? Então, atualmente, eu até me sinto privilegiada porque trabalho no município, né, de Natal, e aí eu posso levar isso às pessoas, esse cuidado aos professores da rede municipal de ensino. Então, de certa forma, é um trabalho que atende a população gratuitamente, mas é uma população... De forma indireta, né? Isso. E aí, como é que é feito esse trabalho com os professores? Então, a gente trabalha com duas possibilidades, né? Um grupo terapêutico e o atendimento individualizado também. No grupo, aí a gente leva bastante contribuições, não é? Da yoga, da consciência corporal, do movimento, não é? E aí as pessoas vão experimentando essas possibilidades. Não é? A gente queria agradecer a participação aqui de Sayonara Macedo, que trouxe uma série de informações para a gente. E se as pessoas quiserem lhe procurar, você deixar tem suas redes sociais, sim, tudo para que as pessoas sim, possam aprofundar mais nesse importante tema. Isso, então, eu sou Sayonara Macedo, não é? E desenvolvo esse trabalho. E vocês podem me encontrar no Face, Sayonara Macedo, e no Instagram, Sayonara Macedo 23. Tá aí. Agradecer a doutora Sayonara e dizer a você que o Band Entrevista retorna amanhã às 7 horas da manhã aqui na tela da Band, Roberto. Pois é, até amanhã e um bom dia para todos. Bom dia, muito obrigada.